Vamos então, meus amados, ler a palavra do Senhor nosso Deus, livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o versículo 10. E dentro desse texto que nós leremos também está o tema da nossa mensagem de hoje, que é Luz e Trevas, uma guerra constante por sua alma. O texto diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça do pecado. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor que foi lida aos nossos corações. E nós clamamos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor, para que, Senhor Deus, a semelhança, ó Deus querido, e na mesma medida que abrimos a tua palavra e lemos a tua palavra, ó Deus, também os nossos corações se abram para receber a palavra que vem do trono da tua graça. Que sejamos, ó Deus, edificados, transformados, confrontados, que a tua palavra sacuda as estruturas da nossa vida, para que no poder do nome de Jesus possamos viver aquela vida, Senhor Deus, aquele evangelho, ó Deus querido, possamos viver de maneira digna do Deus que tu és, honrando ao Senhor com todo o nosso ser. Nós choramos agradecido, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, do nosso Salvador e Senhor. Amém. Os amados podem sentar. Meus amados, como eu disse, a palavra de hoje é luz e trevas, uma guerra constante por sua alma. E quando a gente pensa nisso, nós precisamos entender que há de fato uma guerra sendo travada por nós, ou em nós, melhor dizendo. E essa guerra que é travada, ela tem dois lados que se opõem nitidamente. Um é Deus, representado aqui na luz, e outro é o maligno Satanás, representado nas trevas. E para isso nós precisamos entender que esse Deus, que é a luz do mundo, ele quer nos salvar. Ele não nos quer viver debaixo de uma opressão, debaixo do poder do maligno. Por isso que a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retardará a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E olha o que mais diz: porém, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, está no coração de Deus que nos criou, está no coração de Deus que nos formou, está no coração de Deus que nos moldou a sua imagem e semelhança, para que nos tornássemos com ele um só. Como Cristo disse, assim como eu e o Pai somos um, vocês serão comigo. E nós nos tornaremos com Deus em unidade. Então Deus nos quer ao seu lado. Deus deseja que estejamos ao seu lado. É propósito de Deus que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam igualmente alcançados e salvos. Se por um lado Deus trabalha incessantemente com esse fim, e o trabalho de Deus é tão maravilhoso que a palavra do Senhor nos diz que ele enviou o que ele tinha de melhor para nos resgatar. Ele enviou o que ele tinha de mais precioso para que nós pudéssemos ser transformados. Em Jesus Cristo, nossa vida passou a ter um significado e uma esperança
eterna de salvação. Em contrapartida a isso, nós temos o maligno que trabalha constantemente, diariamente, para nos destruir. Ele quer acabar com o homem. Ele quer destruir o homem, porque ele odeia o Deus que nos criou. E uma das formas de ferir a Deus é ferindo a coroa da sua criação. Por isso, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios. Ou, em outras palavras, sede alerta, fique alerta, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou, em outras palavras, buscando a quem ele possa devorar. Então, meus amados, esse texto, ele é um despertar e nos traz a consciência de como o maligno nos enxerga. Como o maligno nos vê. E qual é o propósito dele? Primeiro, ele não nos vê como alguém interessante para ele. Ele nos vê como um adversário. E ele, sim, o Senhor diz, fique alerta contra este adversário. Fique atento contra este adversário. Esse adversário anda ao seu derredor. Eu costumo dizer que ele anda, antigamente ele andava com um caderninho de anotações na nossa vida, mas a tecnologia chegou. Então ele depois passou a usar palma e agora celular, e ele tem uma habilidade rápida, então tudo que acontece nas nossas vidas ele vai anotando. Então ele sabe tudo que nos envolve e ele vai usar aquilo que está ao seu alcance para nos destruir. E a palavra de Deus diz que ele brama como leão. Ele não é o leão. Ele se faz como leão, mas ele não é o leão. O leão é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele se faz parecer. E ele busca, então, nos tragar. Então, meus amados, com essa abertura, para que nós entendamos essa guerra, o significado e por que essa guerra acontece. Ela acontece porque Deus quer nos salvar e porque o diabo quer nos destruir. Então, há uma clara diferença entre a luz e as trevas. Repare, pensando nisso, o que 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem luz e trevas? Pois bem, meus amados, começamos aqui então a apresentar quais são as grandes diferenças que existem. Primeiro, quando você olha para Deus, tudo que concerne a nossa relação com Deus é gozo, paz, alegria, amor, os frutos do Espírito Santo. Esses são aqueles que nós desejamos e que nós temos que almejar. Aqueles pelos quais nós temos que buscar. Aqueles que nós temos que viver. Por outro lado, a palavra de Deus fala sobre as trevas. E as trevas são todos os frutos da carne. Se há frutos do Espírito, há também frutos da carne. A carne ela vai produzir tudo que não presta, tudo aquilo que vai nos afastar de Deus, tudo aquilo que vai servir para destruir as nossas vidas e comprometer a presença e o poder e a operação de Deus nas nossas vidas. Atos, capítulo 26, versículo 18 diz: para lhe abrirdes os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé em mim. Então, meu amado, essa diferença é que Jesus faz o seguinte: ele nos pegou primeiro dessa condição das trevas que nós vivíamos, aquela condição do pecado que nós vivíamos, aquela condição de condenação eterna que nós vivíamos, tudo aquilo que era produzido pelo mundo, tudo aquilo que era produzido pelo maligno, tudo aquilo que era produzido e que nós reproduzíamos em nossas vidas achando que era certo. E quantas coisas as pessoas reproduzem nas suas vidas achando que é certo.
Mas Deus diz o seguinte, mas o Senhor, pelo poder dele, ele nos resgatou dessa condição. Ele nos tirou dessa condição e nos santificou em Jesus Cristo. Nos convertendo, ou seja, nos mudando de um lado para o outro. Agora você não vive mais debaixo do poder das trevas. Agora você não vive mais debaixo das trevas. Você não vive mais debaixo das influências das trevas. Você não vive mais debaixo do domínio das trevas. Você vive agora debaixo da graça da luz, do amor que opera na luz. Você vive debaixo daquilo pelo qual eu planejei, que era a tua salvação. Mateus 13, versículo 15, ainda diz, porque o coração desse povo está endurecido. E endurecido aqui é o sentimento, o sentido de insensível e petrificado. Então, o coração do mundo que anda nas trevas, que anda debaixo do poder das trevas, está insensível e está petrificado. Por isso que muitas vezes o evangelho é falado a essas pessoas, é falado ao homem, é lançado ao mundo, e as pessoas têm terrível dificuldade de ouvir o evangelho. Tem terrível dificuldade de receber o evangelho, porque o coração está petrificado. E o texto diz assim, né? E ouviram de mau grado por causa do coração petrificado, por causa do coração insensível, por causa do coração endurecido, ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam. Vejam, eles não querem ver. Quem anda nas trevas, ele não quer receber a luz. Quem anda nas trevas, tem o prazer nas trevas, tem o desejo nas trevas, ele não quer receber a luz, porque a luz é uma oposição clara aos desejos e às satisfações que ele tem na sua carne. Eles não querem. E com isso, eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e eles não se convertam. Então, meus amados, vocês podem perceber aqui que as trevas têm um poder devastador. As trevas, ela tem um poder de prender a pessoa e levar a pessoa a uma condição de realmente ser cativo, um escravo das suas vontades. E nós precisamos estar alertas com isso. De como, sem percebermos, as trevas começam e podem vir e querendo tomar conta das nossas vidas, como uma sombra, sem aquele ar de maldade, sem aquela aura de destruição. Ela apenas vem sorrateiramente. E pode, se não atentarmos, pode entrar nas nossas vidas. Eu me lembro, meus amados, que eu trabalhei numa empresa chamada Procint. Na verdade, eu nem cheguei a trabalhar direito nela, porque na época nós fazíamos um curso, e nesse curso tinha 2 vagas apenas. Eu estava noivo para casar, e quando eu estava nessa Procint fazendo esse curso, foi o período que eu casei. Mas o interessante é que nesse lugar haviam 2, 4, 5 candidatos para 2 vagas. E nesses 5 candidatos para 2 vagas, todos os que fossem almejassem essa vaga tinham que ter acima de 7 de nota. Então, eu e o Célio, um amigo que eu fiz lá na época, estudávamos juntos. E as nossas provas eram muito parecidas, porque a gente estudava junto. Eu me lembro que o Numas ele tinha 9,8 de nota, eu tinha 9,7. Então a gente estudava muito, 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 muito mesmo. Porque nós queríamos entrar ali. Então eu me lembro que um dos dias nós estávamos conversando e um rapaz que estudava com a gente, chamado Rogério, né, que eles tinham o hábito naquela época de me chamar de Anjinho, né, sempre com apelidos, então me chamava de Anjinho, e o Rogério, uma vez, a gente conversando, ele falava, olha, ô Anjinho, eu não quero saber desse negócio de ir para o céu, não. Porque no céu é tudo igual a você.
É tudo anjinho, é tudo gente assim que não se incomoda com nada, não perturba nada. Eu quero ir mesmo pro inferno. Sabe por quê? É porque lá no inferno só vai ter diabinha. Lá no inferno é que é bom. E eu olhando pro Rogério, eu falei, olha, você está falando de algo que você não sabe. Eu espero em Deus de coração que o Rogério ele tenha falado aquilo da boca para fora. Eu espero em Deus de coração que o Rogério tenha se convertido ao Senhor. Porque se ele não fez isso, esse é o destino que o está aguardando. Porque as trevas enchiam o coração dele. As trevas faziam com que ele desejasse aquilo. As trevas faziam com que ele almejasse realmente aquilo. E para ele, a santidade, a conduta correta era o reprovável. E eles me chamavam de anjinho porque na hora da comida eu colocava o meu prato para me servir e aí eu ia orar. E quando eu acabava de orar, o prato já não estava mais na minha frente. Meu prato era arrebatado, toda vez era arrebatado. Então eu ia lá, pegava um outro prato, colocava a comida novamente e comia. Era nesse período, porque essa Procint era uma empresa de produção de metanol. Então, como tem aqueles tanques gigantes de petróleo, também tem tanques gigantes de metanol. E eu trabalhava em turnos. Então, nos turnos, eu ia para as escadarias que davam acesso, que subia para os tanques e ficava ali na madrugada orando. Quando eu tinha que fazer o meu turno, eu ia fazer o meu turno todo e depois eu ia para o meu cantinho para orar e ficava orando. Mas eu me lembro então que o Rogério falava isso, dizendo, olha, eu não quero pessoas como você na minha vida. Eu quero as diabinhas. Diabinha que é bom. Mas assim que as trevas fazem, elas cegam o entendimento da pessoa. E fazem eles acharem que o que é errado é o certo. E fazem achar que o que é podre, na verdade, é algo agradável. Por isso a gente entende o que Tito, capítulo 3, versículo 3 disse. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixão de prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Isso são as trevas. Esses são os sentimentos que permeiam o coração daqueles que não têm o desejo e a busca por Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, nos traz um alerta muito grande. Ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardis. E ardis aqui é a estratagema, a estratégia usada com o propósito de enganar e iludir, criando condições emboscadas, ciladas para os homens caírem. Assim o diabo tem trabalhado. Assim as trevas têm trabalhado. E nós precisamos ter o cuidado nas nossas vidas para que não caiamos nas astutas ciladas do diabo. Existem pastores que caíram nas astutas ciladas do diabo. Existem homens e mulheres tementes a Deus que caíram nas astutas ciladas do diabo. E provavelmente nós conhecemos pessoas que antes andavam com Deus, temiam a Deus, serviam a Deus, viviam na presença de Deus, mas hoje estão longe de Deus, porque caíram nos seus ardis. E nós precisamos ter atenção. Será que o diabo não tem cirandado a vida da gente? Será que ele não tem preparado uma estratégia? Certamente ele está fazendo isso. Porque ele quer nos destruir, como ele destruiu todos os anjos que estavam na presença de Deus. Aquela terça parte que caíram por causa dos seus ardis. Adão e Eva perderam o privilégio do Éden, porque caíram nas suas astutas ciladas. Porque ele investiu da mesma forma em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, conhecendo os seus ardis, disse, comigo não, Satanás. Para cada investida do diabo, era uma palavra de autoridade e poder. Então, meus amados, nós precisamos entender isso. Não podemos ignorar as suas astutas ciladas.
Ainda a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 2,14, e não é maravilhoso, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então ele não vai fazer uma coisa que seja horrenda aos nossos olhos. Ele vai fazer algo que seja maravilhoso. Ele vai nos seduzir com as melhores coisas. Ele vai tentar nos buscar com aquilo que nós mais ansiamos, mais desejamos. Muitas vezes as pessoas, elas têm um desejo tão latente na sua alma, um desejo tão grande, e o diabo vai dar aquilo de mão beijada para ela. E ela vai falar, Deus me abençoou, quando na verdade aquilo pode ser uma cilada do diabo. Eu conheci uma família muito tempo atrás, que essa família era uma família que tinha uma dificuldade, vivia com uma certa dificuldade. Mas o Senhor começou a abençoar aquela família, começou a prosperar aquela família, começou realmente a trazer bênção sobre aquela família. E a gente via, era nítido, a mudança social daquela família. Como aquela família começou a ter dinheiro, como Deus, e a gente via, a gente só pode ser Deus tirando a pessoa dessa família, dessa condição que ela está. E quanto mais aquela pessoa ganhava, mais ela servia ao Senhor. E ela servia ao Senhor, com quanto mais ela ganhava, mais ela servia ao Senhor. Mas houve um momento que ela começou a querer desfrutar nessa terra. E quando ela começou a desfrutar, ela começou a fazer o seguinte, olha, eu agora comprei uma casa perto da praia. E eu vou agora aos fins de semana para aquela casa. E começou a se afastar e não estar mais nos cultos. E começou a ir para um fim de semana, aí voltava, ia no sábado, voltava no domingo, ia no sábado, voltava no domingo, começou a ir na sexta e só voltar na segunda. Começou a ir na sexta e só voltar na segunda. E ele se afastou do Evangelho. O seu coração se afastou de Deus. Aquilo que era uma bênção na vida dele foi transformado pelo maligno em uma cilada, em uma armadilha contra ele. E ele não foi sábio para entender, cuidado com as artimanhas do diabo, porque muitas vezes ele vai corromper você com coisas que você quer muito. Meus amados, também precisamos entender o poder da luz. Se nós entendemos o poder das trevas, precisamos entender o poder da luz. E esse poder da luz, a palavra de Deus em Isaías 2,5 diz, vinde, pois, e andemos na luz do Senhor. Sabe, quando a gente anda à noite, pode reparar que o lugar dos assaltos, dos crimes, na maioria das vezes é à noite. Os traficantes, os criminosos hoje estão tão ousados que estão fazendo até durante o dia também. Mas é à noite que eles se escondem. É à noite que é mais difícil de localizá-los. Por isso Isaías está dizendo, olha, ande na luz do Senhor. Ande na presença do Senhor. Deixe Deus iluminar você. Iluminar o teu entendimento. Iluminar o teu coração. Fazer com que você compreenda de fato quem Deus é e o que Deus quer realizar em você. Andar na luz do Senhor é andar na vontade do Senhor. Se quando eu ando na carne, eu satisfaço os desejos da carne, que é a desobediência, é a maldade, é a inveja, todo um monte de podridão. Quando eu ando na luz do Senhor, eu satisfaço os desejos de Deus. E tudo aquilo que emana de Deus passa a guiar a minha vida. Em 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, e Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Por isso que nós podemos buscar o Senhor com segurança, podemos andar na presença do Senhor com segurança, podemos viver na presença do Senhor com segurança, porque na presença do Senhor não haverá tropeços para a nossa vida, não haverá percalços sobre a nossa vida, não haverá pedras escondidas sobre as nossas vidas, não haverá armadilhas para as nossas vidas. Tudo isso acontece quando andamos nas trevas, porque é nas trevas que o maligno investe para nos derrubar. Mas quando andamos na luz do Senhor, nós enxergamos tudo. É quando você anda de dia, eu costumo dizer para minha esposa que eu não gosto de dirigir à noite.
Não gosto de dirigir quando está chovendo. Não gosto de dirigir quando está nevando. São condições adversas. Condições em que você fica muito sensível a qualquer variação, a qualquer mudança. É um carro na sua frente na neve que derrapa e de repente você vai bater nele. Ou você mesmo pode derrapar. E à noite, que nós andamos assim na highway, quantas vezes a gente vê casos de animais mortos porque eles saltam na frente, mas se está de dia você enxerga ele longe? Então, meus amados, andar na luz é uma bênção. Andar na presença de Deus é uma bênção, porque além de não há trevas, não há escuridão, não há engano, não há absolutamente nada que ponha em risco as nossas vidas. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então, meus amados, o andar na presença de Jesus, o andar com Jesus, faz com que a gente não corra riscos de se tropeçar. E mais do que isso, ele diz: eu sou e você terá a luz da vida em você, significa você terá a iluminação própria para identificar quando os problemas vierem. A vida, a luz de Cristo estará em você. É como se você tivesse um farol iluminando. Então você está andando como se você tivesse 2 faróis ligados o tempo todo. E você consegue identificar facilmente onde há perigo, onde há espreita, onde há as ações de Satanás. Ele está arquitetando, planejando, produzindo um mal contra você. Mas essa luz que há na sua vida faz com que ela seja revelada e iluminada. Então o diabo não pega homens e mulheres que andam na presença de Deus de surpresa. Se você anda na presença de Deus, se você busca Deus, se você teme a Deus, se você tem comunhão com Deus, se você tem relacionamento com Deus, o diabo nunca te pega desprevenido. Você vai cair se quiser cair, porque você parou de dar atenção ao que o Senhor fala. Mas se você anda segundo a vontade do Senhor, na luz do Senhor, você não cai. Ainda diz assim, João capítulo 12, versículo 46, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Significa que se alguém hoje anda nas trevas, tem a oportunidade de não andar mais. Tem a oportunidade de sair dessa condição, embora ela possa estar vivendo independente do tempo, há anos nas trevas. A luz do Senhor brilha hoje para que a pessoa possa andar na luz do Senhor. A questão é, por que viver nessa luz? Por que eu preciso viver nessa luz? Primeiro, as trevas não devem e não podem tomar conta da minha vida. Eu tenho que viver na luz, porque as trevas não podem fazer parte da minha vida. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Já é terrível isso. Mas olha o que o versículo termina dizendo: se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, meus amados, se a pessoa, aquilo que ilumina a vida dele, são as vontades do diabo na vida dele, que ele acha que são coisas naturais, ele diz: você não tem noção de quão perdido você está. É isso que o Senhor está falando. Você não tem noção do quão perdido você está. Se você tem sido guiado pelas trevas, se essas trevas fazem parte da tua vida, e elas regem a sua vida, e elas guiam as suas vidas, e elas determinam a vontade das suas vidas, você não tem noção de quão grande é o perigo que você está enfrentando. Quão terrível é o que te aguarda. Porque o Senhor diz: essas trevas são muito grandes. E elas são tão grandes que elas não te dão a condição de enxergar a luz. Oh Deus! As trevas corrompem a natureza divina que Deus colocou no homem.
Por isso, meus amados, nós temos que ficar o tempo inteiro atentos. Nós precisamos estar atentos o tempo inteiro, porque as trevas, quando elas vêm, elas corrompem aquilo que Deus colocou em nós. Os valores espirituais que Deus colocou nas nossas vidas são corrompidos pelas trevas. Coisas que nós antes abominávamos, agora nós toleramos. Daqui a pouco nós aceitamos e daqui a pouco elas fazem parte das nossas vidas. Você pode olhar coisas que eram completamente odiosas aos nossos olhos, aos olhos da igreja. Hoje fazem parte da igreja. Pessoas estão vivendo isso. Pessoas estão pregando isso. Mas a palavra de Deus diz do perigo da corrupção das trevas na vida das pessoas. Por isso, João capítulo 6, versículo 60 e também o 66, diz assim: muitos dos meus discípulos diziam, isso Jesus falando, isso é muito difícil de compreender. Quem é que pode aceitar tais coisas? As palavras de Jesus estavam sendo extremamente duras. Jesus estava chocando os seus discípulos com as suas palavras. Jesus estava sacudindo os discípulos com a sua palavra. Mas hoje a gente encontra um monte de mensagens que só querem amaciar o ego. Só querem que as pessoas se sintam confortáveis e bem. Mas o Evangelho é um confronto. Quando você vê os profetas falando no Antigo e no Novo Testamento, era um confronto. João Batista, o último profeta, era um confronto o tempo todo. Jesus Cristo confrontava o tempo todo. E quando nós vemos os pregadores dos nossos tempos, eles não querem pregar mensagens que confrontam, porque eles dizem, eles vão embora da minha igreja. O que adianta você tê-los na sua igreja e você e todos eles caminharem juntos para o inferno? Mas quando você prega a palavra de Deus, expondo a verdade, dizendo para a pessoa, ou você abandona as trevas que fazem parte da sua vida, ou você abandona a prostituição, ou você abandona a mentira, ou você abandona todo esse mal, ou você vai para o inferno. Você está correndo o risco de não anunciar a verdade e o Senhor requerer o sangue dele da tua mão. Meus amados, o texto ainda diz assim, versículo 66, nessa altura muitos dos seus discípulos afastaram-se e o abandonaram. Então vocês veem que quando a palavra é dura, as pessoas têm o hábito de querer fugir. Mas são essas palavras duras que curam a enfermidade na vida daqueles que querem ser curados. São essas palavras que muitas vezes parecem pesadas demais. Quando perguntado Jesus aos discípulos, aos demais discípulos, perguntou, e vocês também não irão embora? E eles olharam e responderam, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Essa é a contraposição às trevas. É isso que se opõe às trevas. Nós não podemos deixar que as trevas corrompam a natureza divina que há em nós. Provérbios 18:3 diz assim, a perversidade do ser humano corrompe a sua vida. A perversidade do ser humano corrompe a sua vida. Mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. Percebem, meus amados? Quando você não aceita a palavra de Deus te chocar, quando você não aceita a palavra de Deus te confrontar, quando você não aceita a palavra de Deus dizer para você, você está em pecado, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, você precisa buscar a Deus, se arrepender para ser salvo. Pessoas que não fazem isso se rebelam contra o Senhor. Odeiam o Senhor. As trevas, meus amados, tornam Deus abominável às pessoas.
As trevas fazem com que as pessoas passem a abominar a Deus. E abominar aqui Deus se torna detestável. As pessoas não suportam mais a fé, não suportam mais a santidade, não suportam mais a luz, elas não resistem e Deus se torna odioso aos seus olhos. E isso provoca uma forte repulsa contra Deus. E se nós pararmos para pensar bem, meus amados, nós vamos ver alguns casos como esse. Eu me lembro quando o J.A. surgiu, cantando no Raul Gil, e aí começaram a aparecer uns vídeos dele bem pequenininho louvando na igreja, e aquela voz maravilhosa que todo mundo dizia, olha, é o novo Michael Jackson na voz. E um momento qualquer da história, esse menino ele deixou de priorizar Deus, e as trevas entraram. E no que ele se tornou? Abomina aquilo que Deus fez na sua vida. Abomina aquilo que Deus realizou nele. Abomina o Senhor, abomina a santidade de Deus, abomina a graça de Deus, abomina tudo que procede de Deus. Olha quem o J.A. é hoje. Olha em que as trevas, em que o diabo o tornou. Porque as trevas entraram. Porque não foi atento ao conselho do Senhor. Veja com atenção, esteja cuidando contra os ardis de Satanás. Recentemente, uma nova, Priscila Alcântara, também cantava, adorava, serviu o Senhor com alegria. Hoje, estou livre desse jugo que alguns põem sobre nós, esse jugo que ela diz, que alguns põem, está dizendo dos pastores, mas os pastores pregam a palavra. Nós pregamos a palavra, nós falamos da palavra, e quando ela rejeita a palavra que o pastor está pregando, ela está rejeitando a palavra do próprio Deus, porque nós não inventamos, nós dizemos assim, diz o Senhor. Além deles, quantos mais nós temos nesse caso? Que nós podemos enumerar? Simplesmente porque foram permitindo que as trevas entrassem e Deus não suportaram mais a luz. Apagaram a luz na sua vida e se tornaram algo completamente reprovável. Meus amados, as trevas conduzem o homem para a morte e para a destruição. Mas conduz mesmo. Tanto é que você vê em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, e eu vos dei vida quando vocês estavam mortos. Então o pecado, as trevas, o diabo é a manifestação da morte, é a personificação da morte. Jesus fala, eu te tiro dessa condição para te dar vida. Eu te ponho na luz, porque a luz é a minha presença, e na minha presença você tem vida. Também ela diz assim, Deus sabe o que é melhor para nós e por isso Deus nos adverte. Deus não faz isso simplesmente por nenhuma outra razão, a não ser que Ele sabe o perigo que nós estamos vivendo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Ele diz, naquilo que eu te dei, essa vida, essa salvação, essa paz, essa alegria, essa bênção, esse novo nascimento que eu te dei, fique firme nele. Não permita que as trevas venham negociar contigo. Não aceite negociação com as trevas. Era isso que Eva tinha que ter feito quando a serpente veio falar com ela. Eu não negocio contigo. Eu não aceito argumentos teus. Se ela respondesse assim, eu não quero papo contigo. Some da minha presença. Se ela rejeitasse aquilo, o pecado não teria entrado no mundo. Então, meus amados, mas o problema é que as pessoas acabam negociando, aceitando em prol de ser aceito pelo mundo.
Então o texto diz: estai, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Então, quando você é liberto para que você não volte mais àquela condição, porque aquela condição estava conduzindo você à morte e ao inferno. E se você negocia com ela, deixa novamente isso entrar no seu coração, entrar na sua vida, ela vai te conduzir para aquele lugar que ela estava lhe conduzindo antes. Deus sabe o perigo que as trevas representam, meus amados. E Ele sabe mesmo. João capítulo 12, versículo 35 diz: disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco. Por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Significa que as trevas estão seguindo. As trevas estão vindo, as trevas estão avançando, as trevas estão tentando, as trevas estão nos cercando, as trevas estão e continuam as trevas. Jesus nos adverte: ande para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por isso que as pessoas não têm a noção de que estão indo para o inferno. Por isso que as pessoas não têm a noção de que estão destruindo as suas vidas. Por isso que as pessoas que andam nas trevas, debaixo do governo das trevas, debaixo da influência de Satanás, não têm noção para onde elas estão indo. Porque eles não sabem. Porque o diabo os engana. O diabo faz eles acharem que está tudo bem. Está tudo bem, fica tranquilo. Vai dar tudo certo no final. Para mim e para você. E a gente se encontra no inferno por toda a eternidade. Vai dar tudo certo. As pessoas andam debaixo do governo do maligno e não sabem para onde estão indo. Estão caminhando velozmente para o precipício, onde viverão a eternidade longe de Deus. Deus sabe, meus amados, por isso Ele nos dá uma ordem, e essa ordem é para salvar as nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: pois no passado nós éramos trevas. Nós éramos como eles. Nós andávamos como eles, nós pensávamos como eles, nós agíamos como eles, nós fazíamos como eles. Os desejos deles eram como os nossos desejos. Mas o Senhor diz: mas agora sois luz no Senhor. Já não há mais comunhão nenhuma com aquilo. Não há nada, aquilo não vai te... Se você andar na minha presença, aquilo não vai te fazer ter desejos no coração. Você vai abominar tudo aquilo. Andai como filhos da luz. Esse é o conselho, essa ordem que Jesus nos dá. Ele ainda diz em Gálatas 5:1: andai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Andai firmes nessa liberdade. Mais uma vez é uma ordem: andai, não fique parado, continue marchando, continue caminhando, continue avançando nessa vida de fé, nessa vida de santidade, nessa luz da minha presença. Não pare, porque o dia que você parar, as trevas vão te alcançar. Andai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, ou vos libertou, e não torneis a colocar debaixo desse jugo de servidão. Para encerrarmos, indo para o final, como é que eu faço para andar nessa luz do Senhor? Primeiro eu tenho que entender que eu preciso desenvolver essa minha comunhão com o Senhor. Se eu não desenvolvo a minha comunhão com o Senhor, eu vou ser alcançado pelas trevas. Você sabe, se você olhar e for buscar a maioria desses que andavam com o Senhor, honravam o Senhor, pode reparar, em algum desses dois momentos, eles caíram, eles fracassaram. Ou eles fracassaram na vida de oração deles, ou eles fracassaram na vida de conhecimento da palavra do Senhor. E eu quero me ater somente a esses dois, porque existem muito mais que nós podemos falar. Mas
Nós precisamos investir na nossa vida de oração como parte ativa do nosso relacionamento com Deus. E quando eu falo parte ativa, não é aquela oração que é feita no café da manhã, no almoço ou na janta. A oração tem que ser algo ativo nas nossas vidas. Realmente uma prática normal, habitual. Eu sempre falo, está trabalhando, ore, fica orando. Mantenha a sua comunhão com Deus através de uma vida de oração. Por isso, Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Seja insistente numa vida de oração. E ainda Efésios 6,18 diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Agora nós tivemos duas notícias duras, difíceis, e nós intercedemos ao Senhor, circunstâncias que necessitam de oração. E às vezes a gente olha só para as nossas vidas, mas precisamos orar pela vida de outros também. E ele diz: ore o Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Com o coração quebrantado, coração humilde, coração rendido. Eu gosto quando a palavra do Senhor diz miserável, Isaías falando, miserável homem que sou. Eu gosto quando entendo que o homem ele tem que se quebrantar diante do Senhor. Tem que se humilhar diante do Senhor. Estava hoje pensando, as igrejas, eu não sei, parece que, além de não orar, parece que as igrejas não se colocam mais de joelho. Eu me lembro da época que as igrejas se colocavam de joelhos. Precisamos realmente ter essa atitude de nos humilharmos de fato diante do Senhor. Isso vale para nós aqui como igreja, vale para cada igreja. A igreja precisa aprender a se humilhar diante do Senhor, ser humilde diante do Senhor e buscar com insistência esse Senhor. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai. Para o quê? Não cairdes. Se a gente não vigia e ora, as trevas vêm. Se não vigiamos e oramos, as trevas se aproximam. Se não vigiamos e oramos, as trevas entram. Se não vigiamos e oramos, as trevas destroem as nossas vidas. Para não cairdes em tentação ou para não sermos seduzidos pelas trevas. Eu me lembro, não me lembro se foi essa Priscila, que ela falou, eu vou começar a cantar músicas não apenas gospel, eu vou cantar outras também para alcançar as outras pessoas. Quando Jesus disse que era para fazer isso? Quando foi que Jesus deu isso como estratégia de ganhar almas? Paulo diz assim, olha, você é uma carta viva que as pessoas olham para você e leem você. E quando leem você, eles querem ser igual a você. Nós somos cartas vivas. Ou Jesus, quando diz, me põe em evidência na sua vida, eu atraio as pessoas. Tudo é Jesus quem faz. E quando nós tentamos dar um jeitinho, para dar uma ajudinha ao Senhor, nós estragamos tudo. Porque aí nós estamos puxando a glória para nós. E a glória não é nossa. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. É dele e exclusivamente dele. Queremos servir ao Senhor? Servamos com humilhação debaixo da poderosa mão de Deus. Apenas como instrumento e nada mais. Eu preciso ter uma vida de oração, mas eu preciso também ter um relacionamento com a palavra de Deus. E realmente vamos para o final agora. A palavra de Deus diz, Jesus, porém, afirmou-lhes, está escrito. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é que nos sustenta. Esse é o alimento das nossas vidas. Esse é o alimento que faz com que quando as trevas vêm, nós não sejamos seduzidos ou venhamos cair nas suas artimanhas. Quando o diabo veio seduzir Jesus, ali naquele momento terrível, que era o momento após o seu jejum, o que Jesus usou? A palavra de Deus. Mas as pessoas acabam tendo pouco comprometimento com a palavra de Deus, pouco conhecimento da palavra de Deus, pouca experiência com a palavra de Deus. E aí o que acontece quando as trevas vêm, quando o maligno se levanta? A pessoa não tem armas poderosas para vencer. E não entende, tá, mas as armas da minha milícia, elas são poderosas em Deus, mas qual arma que eu vou usar? Não conhece as armas, não conhece. Ah, mas eu já ouvi falar no escudo da fé, no capacete da salvação, na couraça da justiça. Mas não sabe usar. Não sabe viver esse poder de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para discernir pensamentos e as intenções do coração. Por isso que a palavra de Deus ela é importante, porque ela vai perceber em nós aquilo que o maligno está investindo. Ela vai fazer a gente, fica alerta, fica ligado, isso não procede de mim. Eu falo com a minha esposa que às vezes, um dia eu estava dirigindo, a gente estava na highway, e devia estar uns 65 por aí, e veio assim um pensamento na minha mente: joga esse carro contra as árvores. Joga esse carro contra as árvores. Joga esse carro contra as árvores. E eu parei assim, eu falei assim: amor, o diabo está me fazendo uma sugestão aqui. Jogar o carro contra as árvores. Eu falei: Satanás, você está repreendido, porque a minha mente é a mente de Cristo. A mente do meu Senhor em mim jamais produziria um pensamento desastroso, um pensamento terrível, um pensamento maldito como esse que você está produzindo na minha mente. Eu repreendo e rejeito esse investimento contra a minha mente. E de vez em quando eu falo para ela: o que o diabo está sugerindo? Eu ouço ele sugerir. Então, meus amados, nós precisamos entender que essa palavra de Deus é uma espada de 2 gumes e ela faz a gente discernir quando é uma investida do maligno e quando ela vem da parte de Deus. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não meramente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Salmo 119, versículo 11 diz: guardai a palavra, guardei a tua palavra no meu coração, na minha mente também, para não pecar contra ti. Quando eu sou conduzido, meus amados, pela verdade, eu sou santificado por ela. A palavra de Deus é a verdade. Por isso, Jesus Cristo disse que ele é a própria verdade. Versículo 17, João 16, 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amados, Paulo declara, mais do que isso, eu compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Meus amados, isso é andar na luz. Isso é viver na luz. Toda vez que eu aborreço e odeio o mal e fujo dele, eu estou vivendo na luz. Provérbios 8,13, os 2 últimos versículos diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, mau comportamento e falar perverso.
E no Tiago 5,22 diz: afastai-vos de toda a forma do mal. Então, meus amados, o que a gente precisa perceber? Que essa guerra, ela é terrível. Ela é travada com um único propósito: destruir as nossas vidas. E esse mal, esse maligno, que também é conhecido como Satanás, ele não fará outra coisa a não ser tentar te destruir. E se você não estiver firme em Jesus Cristo, se o Evangelho, se a luz do Senhor não estiver iluminando a sua vida, você não vai conseguir resisti-la. Porque ele é insistente, ele é persuasivo, ele é capaz de destruir completamente uma pessoa se ela não estiver realmente na presença do Senhor. Precisamos andar na maravilhosa luz da presença do Senhor. É nessa luz que nós encontramos força e poder para vencer. Meus amados, eu não sei se na sua vida, sabe, de que maneira o maligno tem investido contra você. Eu não sei, não tenho ideia. Eu não sei quais pensamentos. Eu digo para você que contra mim, várias e várias vezes, eu sinto os pensamentos, os dardos inflamados dele virem contra a minha mente. Várias e várias. Eu falo com a minha esposa: olha, aconteceu isso. Eu não sei como ele investe contra você. Mas eu quero dizer o seguinte para você: se você andar na luz do Senhor, o Senhor te dará poder para vencer o maligno. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você está cativo, preso, escravo de alguma coisa, às vezes pode ser um sentimento. Pode ser um sentimento de mágoa. Pode ser um sentimento de frustração. Pode ser um arrependimento que você tenha de algo que você não fez ou algo que você fez contra alguém. Pode ser que você esteja cativo de alguma coisa que não te deixa ter liberdade para desfrutar o melhor na sua vida. Que faz com que você não viva plenamente aquilo que Deus quer que você viva. Mas eu quero que você saiba uma coisa: hoje, o Senhor diz: a luz do Senhor quer iluminar você. E se você convidar, essa luz do céu vai entrar em você. Essa luz do céu vai entrar de tal maneira que onde houver qualquer tipo de sombra, será dissipada. Onde as trevas estiverem reinando na tua vida, será dissipada. Não importa a área, não importa o momento, não importa o que seja, eu estou afirmando a você, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que se você pedir, o Senhor virá e dissipará as trevas do seu coração. Pode ser o medo, pode ser rancores e ódios, quanta coisa, quantos tipos de trevas existem que podem estar prendendo você. Mas hoje o Senhor quer te libertar. Deixa a luz de Jesus entrar na sua vida. Eu vou orar e eu te convido a orar comigo, se esse é o desejo que está no teu coração, de que você seja completamente iluminado pela presença do Senhor e livre completamente pelo poder de Jesus Cristo. Se esse é o desejo, ore comigo. Você pode orar em voz baixa, mas ore. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo eu estou em tua presença. E a tua palavra me diz que contra a minha vida guerreia o Senhor e o diabo para
que eu possa servir a um dos dois. Eu quero servir hoje a Jesus Cristo. Senhor, eu sei que muitas vezes eu tenho feito coisas reprováveis aos teus olhos. Mas hoje eu recebo, ó Deus querido, a tua palavra na minha vida. E te peço que essa palavra não só ilumine a minha vida, mas ela venha me transformar, para que nunca mais as trevas tenham poder sobre mim. Vem tocar na minha mente. Vem tocar no meu coração, ilumina minha mente, ilumina o meu coração. Traz luz, Senhor, às minhas emoções e sentimentos. Eu abro a minha vida para receber essa preciosa salvação, esse precioso poder e essa iluminação que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te recebo, Pai. Recebo o Senhor na minha vida. Recebo o teu poder na minha vida. E eu declaro que a partir de agora eu vou viver segundo a vontade do Senhor, porque eu faço do Senhor o Deus em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado, que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos torne cada dia mais conscientes desta importância de andarmos na luz do Senhor.